E aí, tudo bem? Eu sou o Hannisson, sou fundador da Summit e você está no Summit One-on-One. Toda quinta-feira à noite tem Summit One-on-One e por aqui a gente fala sobre temas que dividem opiniões e causam dúvidas em profissionais dos mais variados níveis de experiência e ramos de atuação. E para esse nosso terceiro episódio, a gente escolheu o tema demissão. Como é que eu falo, por exemplo, durante uma entrevista de emprego que eu fui demitido? Bom, se você tem dúvidas e quer alguns insights acerca desse assunto, vem comigo para o vídeo. E antes de começar, aproveita para se inscrever e deixar o teu like, assim você ajuda a gente a chegar a mais pessoas e também ficar por dentro de tudo que a gente produz por aqui. São só 2 cliques. Bem fácil, né? Agora vamos ao nosso tema. Antes de começar, eu quero te trazer um pensamento. Excelentes profissionais são demitidos todos os dias. Eu trabalho há 10 anos com recrutamento e seleção e eu realmente tive experiência de entrevistar excelentes profissionais que tinham sido demitidos. Portanto, o fato de você ter passado por uma demissão não fala nada sobre sua qualidade profissional. Só fala sobre uma decisão circunstancial que a empresa precisou tomar. Era uma decisão de negócio. Então você não deveria se sentir desconfortável para falar sobre isso. Você não é um mau profissional porque foi demitido. Muito pelo contrário, às vezes excelentes profissionais são demitidos. Logicamente, é bem importante você pensar isso porque durante uma entrevista a gente não quer passar a sensação de que é um mau profissional ou que a gente, por exemplo, não é tão bom assim. É muito natural que a gente se sinta já julgado e que a gente queira ter as respostas certas. Mas nesse caso aqui, especificamente, dizer que foi demitido não é uma resposta errada, é uma resposta honesta. Então, já a gente vai falar sobre os insights, mas eu já gostaria de abrir dizendo isso. Todo mundo pode ser demitido um dia. Se você está, por exemplo, empregado numa empresa, você está sujeito a ser demitido. Então, não se sinta envergonhado e nem depreciado como profissional na hora que for falar sobre isso. E como primeira dica é, quando você for falar sobre isso, por exemplo, para o seu entrevistador, dizer que foi desligado de uma empresa, explique muito bem o contexto da sua demissão. Por exemplo, a empresa estava passando por dificuldades financeiras, estava passando por uma redução de custos, estava passando por um M&A, estava, por exemplo, tendo uma mudança muito significativa na alta direção. No caso de uma redução de custos, por exemplo, às vezes o profissional que está há mais tempo na empresa ou que tem um salário um pouco maior acaba sendo desligado. Isso efetivamente acontece e é bem importante você explicar qual era o contexto ali, porque sem dúvida nenhuma isso ajuda o teu entrevistador a compor melhor aquele cenário onde você estava inserido naquele momento. Dica 2, bem simples. Fala a verdade. Não fica tentando omitir informação ou mesmo mentir ostensivamente para o seu entrevistador. No final das contas, é bem fácil você descobrir o motivo, por exemplo, da movimentação de uma pessoa. Caso fique algum grau de dúvida ali para ele, não é difícil ele buscar mais informações sobre você, especialmente no mundo que a gente vive hoje. Então, fala a verdade. Isso joga a favor da tua integridade e, é claro, também constrói uma ponte de confiança com a pessoa que está te entrevistando. Dica 3. Não colocar a culpa nos outros. Nem dizer que seu chefe era malvado, nem dizer que a empresa não sabe de nada, que eles tomaram uma decisão errada. Olha, tudo isso pode ser verdade, mas no final das contas dizer isso não vai te ajudar, não vai te ajudar mais, você já foi demitido. E pode passar também por uma impressão de ressentimento e mesmo uma incapacidade de lidar, por exemplo, com aquela situação que foi uma situação desconfortável. Você deve concordar que todos os dias nas empresas a gente tem situações desconfortáveis. E jogar a responsabilidade de um determinado resultado que a gente não queria nos outros acaba sendo uma coisa que não ajuda e normalmente passa até um certo grau de imaturidade. E aí vem a dica 4, que é falar sobre seus aprendizados. Então, ao invés de você ficar concentrando no que os outros fizeram, de certo ou de errado, pensando nas responsabilidades que eles tiveram, pensa no que você refletiu que pode fazer melhor. O que você aprendeu com essa experiência? Hoje, olhando para o profissional que você era, como você amadureceu com isso que aconteceu. Então, usa essa oportunidade a seu favor. Então, não culpa os outros, pensa na tua responsabilidade, nos teus aprendizados. Isso, sem dúvida nenhuma, vai ser muito mais interessante para a pessoa que está te entrevistando, porque ela quer saber de você, ela não quer saber do que os outros fizeram com você, ela quer saber o que você fez com o que os outros fizeram com você. Deu para entender? E a quinta e última dica é trazer para o seu entrevistador como isso mudou e que tipo de oportunidades isso trouxe para você. Porque no momento, por exemplo, que a gente é demitido, sem dúvida nenhuma a gente pode ficar ali sentido durante um tempo, pode ficar chateado, mas forçosamente a gente vai precisar encontrar maneiras diferentes de continuar a nossa carreira profissional, de continuar produzindo valor para a sociedade. Então, como essa demissão, por exemplo, mudou a tua cabeça? Talvez antes você tivesse acesso, por exemplo, a uma determinada cultura, a um determinado jeito de trabalhar, e agora você está vendo que outras portas se abriram.
Portanto, você pode explorar outras coisas que você não teria visto antes. Então, no momento que você falar que foi demitido, você pode também dizer, olha, eu nem imaginava isso, eu não estava olhando o mercado, então fui pego de surpresa. Gostava muito da empresa, estava bastante dedicado ali, tinha bons resultados, fui surpreendido, mas a partir disso eu descobri que tinham outras possibilidades que eu sequer observava e agora eu vejo isso com bons olhos. Estou disposto, por exemplo, a construir ou reconstruir a minha carreira em bases muito diferentes, conhecendo outras culturas, conhecendo outras maneiras de trabalhar e me adaptando e aprendendo cada vez mais. Então, quando eu vou falar de um desligamento, por exemplo, além de falar sobre o que causou o desligamento, fale também sobre o que o desligamento causou. Porque a gente dificilmente é a mesma pessoa logo depois de passar, por exemplo, por uma experiência como essa. A gente normalmente se reavalia e se melhora, é claro, porque na próxima a gente quer acertar, a gente quer fazer melhor ainda. E para o one-on-one de hoje, as dicas eram essas. Eu espero que tenha te ajudado, que faça diferença para você. Se você tem alguma dúvida, se você quiser também deixar comentários, sugestões, críticas, elogios, deixa nos comentários. A gente responde assim que puder. E sem dúvida nenhuma, a gente vai ter o máximo prazer de conhecer aqui a tua opinião e também trazer os temas que são do seu interesse. Por hoje eu vou ficando por aqui. Até a próxima!